Não, temos que agradecer aos mineiros do Cruzeiro e aos baianos do Vitória pela derrota. Acho que empatou, né? Não foi? Não sei. Não, o Flamengo. Estava 2-0. Não, 3-2 para o Flamengo. 3-2 para o Flamengo. Tá, eu falo no final. Bom, tanto faz. Não, eu passo para você e falo, é melhor. João, eu vou começar a falar um monte de besteira para atrair as pessoas. Então, a primeira bobagem do dia. Contanto que você não cante, tá tudo aí eu não me atreva tanto. Mas eu sou moderador, então eu vou fazer algumas palavras nada moderadas, tá certo? Porque realmente, o que é ser moderador? É para moderar o debate, para os ânimos não se inflamarem. Deve ser isso. Mas eu estava pensando aqui, dado como como encaminhar as apresentações e dentro assim, da lógica um pouco do evento, eu estava pensando em utilizar um pouco algumas coisas que eu vivenciei para dar uma espécie de pano de fundo aí de como eu acho que as coisas se consolidaram até agora e o que tende a acontecer. Você foi só falar da vitória do Santos, que o pessoal tudo veio correndo lá de fora para cá, tá? Se fala, vai passar os gols do Kleber Pereira aqui, então o negócio já tá uma beleza. Sabe? Mas essa é uma técnica, se não começa a fazer barulho, Bom, não sei, eu desconheço essa pequena empresa. Como é que essa pequena empresa foi fundada quando? Deve ser de barcos e canoas, né? Foi aquela que invadiu um terreno público lá perto da Marginal e que fez um puxadinho lá. Né? Enfim. Bom, oi? Vamos lá. Espero que nós não sigamos o exemplo de Palmeiras, Corinthians e outros, mas enfim, nunca se sabe. Bom, vamos lá, vamos recomeçar. Fiquei aqui fazendo barulho para atrair as pessoas do café. Eu estava pensando em fazer a seguinte coisa, de propor um certo quadro para a gente poder interpretar esses instrumentos, essa política das duas instituições que apresentaram, BNDES e FINEP, tá? Para que nos possibilite pensar avenires, pensar desdobramentos, o que pode vir a ter, o que pode dar certo, o que não pode dar certo, uma vez que tanto FINEP como o BNDES, órgãos do Estado, eles operam política pública por definição, né? E aí eu vou usar uma inserção acadêmica profissional que eu tive recentemente. Em 2003, 2004, eu me afastei da Poli e fui diretor de estudos setoriais do IPEA. E minha tarefa básica era articular estudos para a elaboração da política industrial, essa que foi falada aqui, da política industrial, tecnológica e comércio exterior. Eu vou falar algumas coisas desses estudos. Nesse bojo, o governo federal à época constituiu, que era o governo Lula I, né, o começo do governo Lula I, constituiu um grupo, que foi chamado Grupo Executivo da Política Industrial, Tecnológica e Comércio Exterior, que tinha a missão de apresentar um órgão interno do governo, que chama Câmara de Política Econômica, uma proposta de diretrizes de política industrial, tecnológica e comércio exterior. Isso foi feito e eu participei desse grupo junto com um diretor do BNDES, um diretor da FINEP, na época, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério da Ciência e Tecnologia, e aí eram os secretários executivos, eventualmente os ministros, mas era mais secretário executivo.
Tem mais algum órgão que me fugiu. E tinha uma coordenação desse grupo executivo, que era um assessor do ministro da Fazenda, um assessor do ministro do Desenvolvimento e eu. Então, a redação das diretrizes, eu tenho 72 versões no meu micro. Então, a história um pouco decora. Eu acho que vale a pena, como isso já passou, vale a pena detalhar um pouco. O pano de fundo que se discutiu na época, que eu acho que foi que os ministros bancários, o presidente da República também, foi uma decisão acertada, era ter uma política industrial explícita, ou seja, ter um documento de política industrial, ainda que um documento de diretrizes seja por definição genérico. Se vocês entrarem nos sites do Estado japonês, principalmente do gabinete do primeiro-ministro japonês, vocês vão localizar lá um documento que chama Inovação 25, que é um documento que dá as diretrizes de política científica, tecnológica e inovação para o Japão até 2025. Não diz nada. É de um nível de generalidade enorme. E para que servem esses documentos? É muito mais genérico do que o documento brasileiro. Mas para que servem esses documentos? Sem esses documentos, o Estado não destrava. O Estado não destrava significa o MIDIC não faz instrumentos, não desenvolve programas alinhados com isso, a FINEP não desenvolve programas alinhados com isso, a BNDES não desenvolve, o MEC não abriria cursos, a expansão das universidades federais centradas em engenharia física e matemática, por exemplo. Tá? Então, esses documentos que aparentemente são muito genéricos, eles têm essa enorme virtude. Né? Porque aí discute, um reclama, outro diz que é genérico, que não tem meta, não sei o que das quantas, mas pelo menos você tem um eixo a partir do qual, num primeiro momento, principalmente o Estado se articula. Porque a gente tem uma visão que o Estado é algo homogêneo, mas nenhuma empresa com 3 funcionários é homogênea. Certo? Então, imagina um estado complexo como o Brasil, num país completamente desigual. Então, o que é política de inovação em São Paulo e dentro de São Paulo, do Vale do Ribeira e de São José dos Campos? São coisas completamente diferentes. Então, é absolutamente esperado que as instituições tenham uma história, etc., que isso pese. Né? Então, esse foi o primeiro acho que, fato muito, muito positivo, porque, como a gente recorda, o ministro da Fazenda do governo do Fernando Henrique I e II, cujo nome me esqueci, o Pedro Malan, tá? Ele declarou textualmente que a melhor política industrial era não ter política industrial. Ainda que tivesse algumas ações, tivesse instrumentos, o BNDES fazia coisa, a FINEP fazia coisa, mas a diretriz oficial, externalizada pelo ministro da Fazenda, que é quem, no final das contas, apita sobre isso, não é nem MIDIC, nem MCT, né? Era que não precisava ter. Então, cada um fazia o que queria. Certo? Essa desarticulação não é boa. O fato de ter um documento de diretriz não significa que tudo vai se articular, porque existe um papel, mas possibilita que tenha articulação. Né? Sem isso é muito mais difícil. Né? Bom, esse era um ponto que eu queria comentar. Eu vou fazer um preâmbulo, que foi o seguinte: nessas discussões existe uma visão até hoje muito forte no Brasil, que é de pensar o desenvolvimento atual em moldes muito semelhantes ao desenvolvimento do pós-guerra, né? Que é calcado em investimento em capital fixo, tijolo e aço. Tijolo para construir o prédio, aço para botar a máquina lá. Né? Algumas coisas. O Brasil tem uma base industrial já, não é a melhor maravilha do mundo, mas não é a pior maravilha do mundo. É uma base industrial bem razoável. Né? Tem lacunas muito bem localizadas, para os quais tanto o BNDES quanto o FINEP têm programas muito direcionados, que é em áreas de tecnologia de informação e fármacos, para pegar só esses dois, tá? Onde a base industrial é fraca. Ok.
Mas isso é pouco, né, para você definir uma política de desenvolvimento que se pretenda sustentável para daí para frente. Tá? Se a gente for disputar por commodity, por produto padronizado, nós vamos perder para a China. Não tem muita conversa. Né? Então, alguma coisa a gente precisa, a base industrial brasileira precisaria se diversificar. Né? No âmbito desse debate, o IPEA desenvolveu alguns trabalhos quantitativos rodando microdados das principais pesquisas do IBGE, né? A Pintec, que para os europeus é compatível com o Survey de Inovação da Comunidade Europeia, só que é muito melhor, tem uma base muito maior. Então a gente fez comparações, por exemplo, a pesquisa da Alemanha, a representatividade é mínima, e de outros países também. A Pintec efetivamente tem uma representação estatística do valor adicionado na indústria. É uma pesquisa exemplar. Nós desenvolvemos uma metodologia para migrar da Pintec, que tem dados sobre inovação, financiada pela FINEP, para as pesquisas tradicionais do IBGE, que é a pesquisa industrial anual, que tem dados econômicos sobre a empresa, migrar para a base do Ministério do Trabalho, que tem dados sobre os trabalhadores, qualificação, tempo de emprego, salário, e migrar para uma base que é riquíssima, difícil de trabalhar, mas é riquíssima, que é uma base da Secretaria do Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que te dá estabelecimento de empresa por estabelecimento de empresa, né? Quanto esse estabelecimento exportou em volume e preço, né? Para onde e por quê, e por qual canal, se saiu pelo Porto de Santos, se saiu por rodovia X, se saiu pelo Porto de Paranaguá, Suape, etc., se saiu por Viracopos, assim. Idem para importação. Isso possibilitou, num outro trabalho, que o IPEA fizesse um mapa da logística brasileira com detalhe, logística de comércio exterior com detalhe muito forte. Né? Juntando essas bases e mais um censo de capital estrangeiro do Banco Central, só para juntar essas bases levou 2 anos, né? Para vocês terem uma ideia precisa fazer um monte de testes estatísticos e o Banco Central precisa passar a base. Não é tão simples. Nós desenvolvemos uma série de análises de estatísticas descritivas e modelos econométricos tradicionais, probabilísticos, né? E se chega, grosso modo, às seguintes conclusões. Primeiro, nós fizemos uma tipologia de empresa por estratégia competitiva praticada. Ou seja, não começamos um corte inicial para analisar isso por tamanho de empresa, se era pequena, média ou grande, etc. Nem por setor, nem por localização e nem por origem de capital. Isso veio a posteriori, mas o principal corte inicial para articular a base era por estratégia competitiva praticada. E aí nós levantamos 4 estratégias e conseguimos fazer indicadores para ir pesquisar nas bases empresas que se enquadravam em 3 daquelas estratégias. Nós abandonamos uma, juntamos 2. A primeira estratégia são empresas que inovam e diferenciam produto. Né? E a gente criou um indicador para ir nas bases. Ela inova pela Pintec, mas ela precisou ter um indicador que ela teve resultado com a inovação. E aí a gente pegou um indicador de preço prêmio, o produto estava pelo menos 30% acima do preço médio do mercado, que é possibilitado pela base da CSEX, tá? Que é uma condição forte. Né? A segunda estratégia, então, essas são as empresas que disputam, que concorrem por inovação e diferenciação. A segunda categoria é de empresas especializadas em produtos padronizados, que é o grosso da indústria brasileira. Tá, com mais ou menos 45% das unidades industriais brasileiras disputam aí. Tá? As outras, para vocês terem uma ideia da primeira categoria, são 1,7% das empresas. Tá? Esses dados são com a primeira Pintec, precisaria rodar de novo com as outras 2 Pintecs, talvez mudasse um pouquinho, mas não ia fugir muito dessa ordem de grandeza. Muito otimisticamente, passaria de 1,7 para 3, não acredito muito, mas é essa ordem de grandeza. E tem um resíduo, que são as empresas que não inovam e não diferenciam, quer dizer, que elas não diferenciam produto. Não inovam e não diferenciam produto. Tá?
a segunda categoria ela tem uma condição que é a seguinte, ela tem uma produtividade semelhante à da primeira. Então, são produtoras eficientes de commodities, de produtos padronizados. Bom, tudo isso. Aí a gente começou a fazer algumas análises. Primeiro, uma política industrial para o Brasil precisa ter algum indicador que não vá ser hiperconcentradora de renda, dado claro, o problema de concentração de renda que tem no Brasil. E aí a gente fez uma análise que foi a seguinte, faz aquelas mágicas de economista, um modelo probabilístico, tudo mais constante, tá? E tudo mais foi quase 200 variáveis. Tá? Quais são as variáveis que tem nas bases que influem no salário? A localização influi no salário? Influi, porque o sindicato daqui pode ter mais do que lá. O tamanho da empresa influi, o setor influi, se exporta, se não sei das quantas, a qualificação do trabalhador, o tempo de casa, tudo isso influi no salário. Você pega isso aí, joga quase que para o infinito, e fala, bom, se duas empresas forem exatamente iguais, elas estão no mesmo local, os trabalhadores têm a mesma idade, têm o mesmo, ela faz o mesmo produto, etc., 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 só que uma inova e diferencia produto e a outra não inova, né? Não inova, não diferencia, tem produtividade menor, qual que tende a ser o diferencial do salário? Dá 23%. Que é um diferencial enorme para um exercício, isso é um exercício, tá, desse tipo. Isso estimulou os ministros a falar, bom, quer dizer, inovar não é só facilitar para as empresas, você pode ter um desenvolvimento um pouco maior, não necessariamente precisa ser concentrador de renda, as políticas industriais muitas vezes tendem a ser, então essa foi uma das conclusões importantes. Tá? Esse 1,7% das empresas, elas respondem por 26% do valor adicionado da indústria. E essa pesquisa pegou, digamos, um painel de empresas que é basicamente o universo das empresas industriais, mais de 96% do valor adicionado da indústria. Então, não estamos falando de um estudo de caso, é mais de 96% do valor adicionado da indústria. É algo efetivamente importante. Tá? Obviamente tem uma concentração regional, óbvio. Se a gente pegar uma mancha metropolitana paulista que vai de São José dos Campos, passa pela Baixada Santista e vai indo para o norte até a região de Ribeirão Preto, Piracicaba, depois desaparece um pouco e volta em Ribeirão Preto. Essa é a mancha brasileira típica no qual a dinâmica industrial é dada por empresas que inovam e diferenciam produtos. Um pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, especializado em economia regional, colocou lá uns modelos econométricos que eu não domino, para ver essas relações. Então deu. Essa, surpreendentemente, é a mancha de Curitiba, em segundo lugar. Tá? De Curitiba em termos de valor, em termos de número de municípios e de empresas, a de Porto Alegre. Mas em termos de valor adicionado da Curitiba na frente de Porto Alegre. Depois, mais ou menos empatado, já com uma dinâmica que é muito mais de empresas especializadas em commodities e não tanto inovadoras, Belo Horizonte e Rio, mais ou menos igual. Depois em Salvador, depois Fortaleza e depois Recife. Foi essa mais ou menos a lógica da coisa, um pouco esperada. Surpresa um pouco a posição relativamente não tão boa do Rio. E enfim. Tá? Outro dado é que as empresas inovadoras têm 16% a mais de chance de serem exportadoras do que as não inovadoras. E um dado que é muito relevante para a política pública, mas isso ainda não se sabe operar por um problema constitucional, é que fazendo essa mesma mágica, se as duas empresas fossem constantes, etc., foi desenvolvido um índice que é esforço para inovar, que é o gasto interno em PID da empresa, não o gasto total. Porque na contabilidade aceita, que a Pintec segue, você tem gastos de PID que tem um monte de rubricas. Tem o gasto interno de PID da empresa, mas tem compra de patente, tem compra de coisas, etc., etc., etc. Tá? Gastos com treinamento. A gente excluiu o que poderia ser de compra externa de matrizes, etc. Tá? Pagamento de royalties, licenças, tirou isso fora e deixou só o gasto, o dispêndio interno de P&D da empresa sobre o faturamento. A gente testou também com o faturamento líquido, descontados os impostos, não deu
não deu nenhuma diferença, então a gente preferiu usar faturamento, que é mais intuitivo para as pessoas, né? E pegando esse indicador, de cara, esse indicador, sem fazer só estatística descritiva, as empresas de capital nacional têm um maior esforço inovador medido dessa forma do que as transnacionais no Brasil. 2, se fizer uma dessas análises, tudo mais constante, uma empresa é de capital nacional, outra é de capital brasileiro, qual que é o diferencial de esforço inovador? Dá 81%. Isso mostra duas coisas. Uma, que tem um conjunto de empresas brasileiras que está entrando, que está disputando subvenção, que vai lá no BNDES e fala, eu quero expandir meu parque produtivo, mas eu quero expandir meu parque produtivo de uma forma diferente para tentar inovar. Essa é a lógica do BNDES, entrar, pegar a clientela mais típica dele, que é de grandes empresas, e falar, bom, ok, nós vamos te financiar para você fazer uma nova fábrica, mas você vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa que você fazia? Tá, será que você não pode desenvolver, aumentar um pouco o seu conteúdo tecnológico, etc.? Essa lógica do BNDES voltar até essas linhas, porque ele discute com uma clientela típica, né? Que não é necessariamente a clientela da FINEP, às vezes é, às vezes não é, mas pode não ser, né? Então essa foi a ideia. E, por outro lado, significa que o país não tem uma política de atração de centros de pesquisa, desenvolvimento e engenharia de empresas transnacionais, né? Então, são as duas coisas. Esse segundo lado não andou muito, tá? Não andou muito. No bojo de toda essa conversa, teve uma remodelação do projeto de lei de inovação que foi rigorosamente articulado pelo Carlos Américo Pacheco, que era o secretário executivo do Ministério da Fazenda no governo Fernando Henrique II, que fez um bom trabalho, né? Mas a lei de inovação era basicamente para limpar, no projeto inicial, para limpar alguns empecilhos jurídicos que existiam na relação, na contratação entre empresa privada e universidade. Era isso, baseado na lei francesa, tá? Ao contrário do que se imagina, a relação no Brasil entre universidade e empresa é muito boa. O problema é que tem pouca empresa que está interessada, tá? Mas as empresas que têm, o negócio funciona muito bem. Tem uma série de trabalhos aí que mostram isso. A questão é que tem pouca empresa interessada, tá? Mas tem multinacional que faz mais aqui no Brasil do que em seu país de origem, né? Por exemplo, no Japão não tem relação universidade e empresa, não tem por definição, né? Na França, mais ou menos, né? Enfim, né? Aí se aproveitou aquele esqueleto da lei, aquela proposta de lei de inovação, né? E se reformou um pouco a lei de inovação, mantendo o que já tinha, que facilita para o pesquisador público para criar uma empresa de base tecnológica e tal, mas vamos ser francos, isso é mais, digamos, algo para criar cultura do que para esperar que todos os professores, ou 10% dos professores universitários vão criar uma empresa. Não é para isso, mas se quiser, facilita um pouquinho, tá? Facilita um pouquinho. Facilita os contratos universidades e empresas. Hoje eles são amarrados por causa das universidades, não por causa da lei. Isso está fora da lei de licitação. Está fora. As construtoras não perceberam, mas isso está fora da lei de licitação. Não precisa explicitamente, com todas as letras, passar pela licitação da lei 8666. Né? Então, facilitou. Eu posso contar casos de problemas que tivemos aqui no prédio, aqui do lado da elétrica, que desenvolveu um cluster de computação paralela com uma empresa privada nacional, com recurso FINEP, foi a FINEP que botou dinheiro lá, e na hora de comercializar precisava licitar. A empresa falou, bom, mas escuta, eu faço investimento e aí o concorrente ganha, melou, não deixou, ficou tudo parado aí. Então se comercializava um pouco por baixo do pano e tal. A história toda é que, como o Brasil tem programa de satélites, os Estados Unidos não venderam para o Brasil, na época, um supercomputador, tá? Então precisou desenvolver um aqui, foi desenvolvido. Então a previsão climática do Brasil é feita nisso, mas esse computador não existe. A Petrobras usa, mas esse computador não existe, porque não podia ser comercializado, é uma coisa meio surrealista. Então ela resolve esses problemas, que são poucos, mas eles são graves. Bom, e a outra coisa que se aproveitou, e aí colocou, você falou bem, não lembro se foi a Vera, que era proibido no Brasil ter subvenção
para a empresa. Era proibido. O direito público, o agente público só pode fazer o que está expressamente autorizado pela lei, ao contrário do direito privado, que o ente privado pode fazer qualquer coisa que a lei não vede. Tá? O direito público, isso as pessoas não... É muito difícil entender. Por que não faz isso? Não faz isso porque não pode. Por que não pode? Porque não tem uma lei que te autorize. Né? Depois você vai para a capa do jornal e fala, não sei das quantas. Então os caras não fazem, tá? Os sérios não fazem. Então tentam dar um jeito de fazer dentro da lei. E a lei de inovação passou a permitir que o Estado faça subvenção econômica para empresas, que o Estado entre com participação em empreendimentos inovadores. E algo que saiu mal redigido e foi piorado na Câmara e foi aprovado assim, que é possibilitar compras tecnológicas. Isso não, a redação que existe hoje não está, quer dizer, está lá, mas ninguém vai entrar nisso, porque não está claro, como não está escrito, não está claro o que acontece se, por exemplo, o Ministério da Saúde chega para um instituto qualquer e fala, eu vou bancar o desenvolvimento de vacina para dengue, tá? Eu coloco dinheiro e compro 10 milhões de vacinas por ano nos próximos 5 anos. Tá? Essa cláusula da lei era para isso. Tá? Só que não ficou previsto, não está escrito lá, o que acontece se o Instituto não conseguir desenvolver. Porque pode acontecer? Pode não dar certo. Tá? Então a interpretação é a seguinte, tem que devolver para o Estado. Bom, aí acabou, tá certo? Ninguém vai assumir uma coisa dessa se tiver que devolver. Então o artigo está lá, mas não funciona. O MCT está vendo o que faz, mas isso não está funcionando. Então, aí você tem o quadro, tem o documento de diretrizes tem o aperfeiçoamento do projeto de lei de inovação que passou, depois saiu a Lei do Bem, foi uma medida provisória que que foi para o Congresso, ela foi assim, incrivelmente não votada, foi editada uma outra medida, né, que aí foi votada, né, mas a Lei do Bem é uma lei que reduz impostos. Né, é uma lei que reduz impostos abaixo do IPI, tira o IPI não sei das quantas, reduz uma série de impostos, aí por isso que foi chamada de Lei do Bem. Né, dado o nosso sistema tributário, que é um dos maiores empecilhos para que a gente cresça mais rápido, né, foi chamada de Lei do Bem. Dentro da Lei do Bem foram colocadas algumas cláusulas. Incentivo fiscal para P&D na empresa, que não existia. Tá? Por exemplo, a nossa lei é muito melhor do que a lei francesa, porque é automático, a empresa não precisa pedir permissão para ninguém, como precisava antes. Tá? O resultado disso é que em 2 anos de vigência dessa lei, nós temos quase 10 vezes mais empresas que declararam porque quiseram, que estão usando esse instrumento, do que em 13 anos de uma lei anterior que precisava mandar para o MCT um documento, um plano, o MCT autorizava, falava para a Receita Federal, essa empresa pode abater não sei quantos de imposto de renda, né? E nós tivemos um pouco menos de 200 empresas em 13 anos que se beneficiaram disso. Se for pegar por valor, tem 3 que levaram a maior parte do valor. Que não posso falar quais são, mas vocês podem imaginar. Uma delas é uma montadora. Enfim. Tá? Então, você tem um arcabouço legal, isso possibilita que a FINEP faça juro zero, que ela opere a subvenção, que o BNDES volte mais firmemente para projetos de financiamento de inovação. Um outro estudo que a gente fez no IPEA, as empresas brasileiras internacionalizadas, ou seja, as multinacionais brasileiras, elas crescem mais no país e geram mais empregos no país do que as que não são internacionalizadas, ao contrário do que o senso comum sugere. Isso fez com que a direção do BNDES articulasse, na época, acho que foi 2004, 2005, uma linha de financiamento que é ruim porque é baseada em cesta de moedas e tal, é cara, é ruim porque é cara, mas é mais fácil para uma empresa que vá montar uma subsidiária na Alemanha ou sei lá onde, pegar financiamento do Banco de Desenvolvimento Alemão, ou do japonês, ou do americano, ou do Banco Mundial, ou sei lá de quem, se ele tem uma âncora no país de origem. Então, essa linha serve para isso. Né? Tem uma âncora que ajuda na discussão do financiamento e melhora as condições de financiamento fora, que normalmente são melhores que o Brasil. Então, tem um conjunto de coisas que estão andando. E aí eu acho que nós temos algumas questões e eu paro por aqui.
o Brasil tem uma enorme, aí o Brasil é o Estado brasileiro e seus órgãos, digamos, que executam esse tipo de política, tem uma enorme dificuldade de valorizar intangíveis, né? Ou seja, se eu for no BNDES ou na FINEP, alguém falou aqui de raspão, mas eu entendi o subtítulo dessa forma, acho que está correto. Se alguém for no BNDES ou na FINEP, né, e falar, eu sou uma empresa de software, eu quero um financiamento. Aí, qual é a sua garantia? Onde está o seu ativo? O ativo são 3 micros. Mas o micro custa quanto? R$1.000. Então você tem 10 mil de ativo. 10 mil de ativo você pega R$100 emprestado. Não dá para nada. Tá certo? O BNDES fez, digamos, uma operação extremamente inteligente, porque ele não pode deixar de cobrar, como é que chama, garantias das empresas, tá certo? Vai a direção do BNDES, o técnico que assina o parecer, vai tudo para a cadeia, estou exagerando, tá? Mas não pode deixar pelas normas bancárias. Então o que ele fez? Fez um sistema de garantia cruzada. A CSN acaba dando garantia para a empresa de software, mas isso aí não é muito explícito, não pode ficar falando muito essas coisas. Tá? Que é um absurdo. Como é que você vai financiar empresa de software, empresa de base tecnológica, exigindo garantia de cara? Tá? Esse é um problema muito sério do Brasil, muito sério do Brasil. É um problema, por exemplo, que dificulta o financiamento da expansão das empresas brasileiras de cosméticos que têm um potencial estapafúrdio no mercado internacional. Tá? Mas elas não têm muito ativo. Né? E para ir para fora, precisa investir, não é em tijolo, precisa investir em marca. Cosmético é marca. Eu preciso de recursos para fazer propaganda na França. É isso que eu preciso. Não preciso construir fábrica na França, preciso fazer propaganda na França. Isso aí, qual a linha de financiamento? Vai. Se você pegar um pacotão, a gente fecha um pouco o olho, vai lá no meio. Mas tem que ser explícito. Essa é uma dificuldade que o Estado brasileiro ainda não superou. Né? Ainda não superou. E tem outras coisas que ainda tem alguns resquícios, tem algumas fundações de amparo à pesquisa, eu acho que a FAPESP acho que ainda é assim, eu não sei se o PAP ainda está assim, mas como não podia fazer subvenção à empresa porque não tinha uma lei que autorizasse, qual foi o subterfúgio muito inteligente na época que a FAPESP, aqui no estado de São Paulo, bolou, e as outras FAPs, onde elas existem com peso, elas seguiram. Se não me engano, a FAPEMIG, a FAP da Bahia, etc. Tá? A FAPERJ, uma época, que foi o seguinte, eu não financio a empresa. Aí é financiamento mais para desenvolvimento tecnológico, mais, digamos, chegando quase em pesquisa básica. Né? Eu não financio a empresa, eu financio o doutor que está na empresa associado a um doutor na universidade. É um artifício inteligente dado o quadro legal. Só que esse quadro legal não precisa mais, você não precisa mais financiar o doutor na empresa. Né? Então você poderia financiar desenvolvimento de software, né? Financiando a empresa. Hoje dá para fazer isso, mas um conjunto de fundações de amparo à pesquisa ainda não fazem isso. Isso para a pequena empresa de base tecnológica é absolutamente decisivo. Absolutamente decisivo. Né? Doutor na empresa é interessante e tal, mas pode ter desenvolvimento sem ter doutor na empresa. Né? Isso é um fato. Então, acho que esses são os gargalos que, do ponto de vista assim, do campo da política de inovação, é claro que a gente tem problema com taxa de juros, nós temos problema com o sistema tributário maluco, etc. Aí o Estado de São Paulo que brecou a reforma tributária há tempos atrás, porque aí é quem ganha e quem perde. Né? Com a mudança do ICMS, os estados como São Paulo, Minas, perdem. Estados que fazem guerra fiscal muito forte, como o Distrito Federal, Goiás, já foi a época Minas, hoje não é tanto, perdem, mas todos esses chegaram num acordo, e São Paulo vetou. Né? Então, para ter alguma coisa que seja só no nível do CONFAS, o Conselho dos Secretários de Fazenda, tá? Se fosse unânime, fazia mais ou menos lá, reduz as alíquotas de ICM, etc., e passa, imagina uma coisa, não é? Passa no Congresso relativamente mais fácil. Então, a reforma tributária é um problema, está rodando lá faz anos e anos e anos, a proposta é bem razoável,
Mas tirando de fora essas coisas que têm um impacto enorme sobre o desenvolvimento, educação, etc., etc., tá? Das políticas de inovação, talvez seja onde o Brasil esteja mais avançado. O Brasil avançou mais do ponto de vista da política pública. Hoje você tem um rol imenso de instrumentos que não tinha, que possibilita ao agente que está na ponta desenvolver seus instrumentos baseados no arcabouço legal. Tá? Porque não adianta ter, eu acho que deveria fazer isso. Se não tiver uma lei que te autorize, você não vai fazer, ou vai fazer muito marginalmente. Então, nesse sentido, eu acho que tanto a experiência de BNDES, quanto a experiência de FAPESP, de FINEP, desculpe, quanto a experiência de FINEP e das FAPs em geral, que tem uma vocação um pouco diferente da FAPESP, mas, enfim, tem uma vocação um pouco diferente da FINEP, eu estou trocando todos os nomes aqui. Tá? As FAPs são mais pesquisa básica, etc. Tá? Mas a FAPESP está entrando em pesquisa tecnológica também, ela percebeu que tem esse veio, tá? Finalmente. Tá? Mas porque tem a lei que autoriza. Então, esse quadro é muito positivo. E é claro que, em última instância, vai ser, em havendo crescimento, tudo facilita, certo? Tudo facilita, a empresa fatura mais, se alavanca mais, aí ela pode se endividar mais, né? Tudo facilita. Mas, pelo menos, você tem instrumentos agora que vão ser aperfeiçoados, tem problema na lei do bem, tem problema na lei de inovação, mas se isso não rodar durante 1, 2, 3, 4, 5 anos, nunca vai ser aperfeiçoado, a gente nunca vai saber as reclamações que tem, as dificuldades operacionais que tem, e não vamos ter nada. Tá? Então, com todos os problemas que o sistema tem, e o sistema existe. Antes era difícil chamar isso de sistema. Bom, eu acho que eram essas considerações que eu queria fazer, e eu não vou fazer nenhuma pergunta específica, tá? Mas vocês podem reagir a esse quadro, ou se for abrir para considerações do Mauro, do eu poderia público. Colocar dois tópicos rapidinho em relação a esse quadro brilhante que você traçou do ambiente, onde a inovação se desenvolve nesse país. Nós temos duas experiências na FINEP muito interessantes em relação a entraves, vamos dizer assim, que por mais que aqueles que consultem os dados, que formulem, que façam o planejamento, que queiram chegar à resolução dos problemas em relação à operação das empresas quanto à geração da inovação, escapa, porque enquanto esse batalhão de abnegados, vamos dizer assim, fazem esse trabalho, existe um outro batalhão que são aqueles detentores, as autoridades, as responsabilidades traçadas num quadro legislativo que eu diria caótico. Quer dizer, caótico no seguinte sentido, ninguém sabe dessas leis, porque são tantas, e os dispositivos são inúmeros, e as restrições são tantas, que, na realidade, a boa intenção do planejador esbarra quando vai operacionalizar nesse entrave burocrático, esse entrave legislativo. No nosso caso, a Auditoria Geral da União, a famosa AGU, decretou que pesquisa não tem risco. Ou seja, um pleito apresentado à FINEP, que prevê as etapas, está lá no cronograma físico, financeiro, os marcos, enfim, tudo completo, e que presume uma metodologia e um caminho para chegar ao resultado. Perfeito? Se eventualmente, no meio desse caminho, ou num terço do caminho, ou, enfim, andado, o pesquisador ou a instituição de pesquisa perceber que não vai ter sucesso e quer reformular o seu projeto, não pode. O remanejamento famoso entre itens de dispêndio e itens de capital, evidentemente, quando você planeja, você tem na sua mente que você vai gastar X de capital, vai comprar os seus microscópios, suas máquinas, centrífugas, etc., e vai gastar X de dispêndio, vai pagar tanto de pessoal, contratação de serviços de terceiros, consultoria, enfim, coisas desse tipo. Tá certo? Você apresenta o pleito, aí você começa a gastar o dinheiro. E você vê que você forçou a mão no item de capital, ou no item de dispêndio. Um erro, nós estamos falando de boas intenções, pessoas bem intencionadas, um erro absolutamente comum, tá certo? Não, eu não quero mais esse microscópio. Na USP tem 300 mil microscópios, eu pego o DUM, etc. e tal. Agora eu estou precisando trazer um cara
da Mongólia que entende para burro desse negócio, mas não estava previsto no projeto. Não faz remanejamento entre itens de capital e itens de dispêndio. Dentro do capital, você pode remunerar 30%. Agora, isso tudo, quer dizer, você tem que ressalvar, entender a posição de quem está fiscalizando, porque está na lei. Não pode, certo? Então, quer dizer, a complexidade do ambiente de inovação em matéria de pesquisa ainda tem um resquício muito grande que a gente precisa trabalhar para ter o caminho livre. O outro ponto é, poxa vida, vamos ajudar as empresas a colocarem pesquisadores da universidade dentro dos seus quadros de trabalho, porque talvez elas não contratem pesquisadores porque não tenham recursos para isso. Vamos dar dinheiro para as empresas fazerem isso. Lançamos um programa de subvenção ao pesquisador. Não ao pesquisador direto, subvenção à empresa para que ela contratasse pesquisador. Funcionava assim. A empresa apresentava um pleito à FINEP, dentro de um edital que teve, com os recursos estipulados e etc., e dizia o seguinte, olha, nós vamos fazer tal projeto inovativo, e para isso nós vamos precisar de um doutor, 3 mestres, enfim. Apresentavam lá o seu pleito e os salários desses pesquisadores. Agora, evidentemente, a restrição que se tinha, entre as restrições que se tinham, era o seguinte, o pesquisador precisa ser contratado pela lei, pela CLT, ele precisa ser seletista. Ser funcionário. Ser funcionário, tá certo? Para algumas empresas, tudo bem. Para uma grande maioria de empresas, tudo mal. Para alguns pesquisadores, tudo bem. Para uma grande maioria de pesquisadores, se o cara é professor titular e etc., eu não sei quais são os títulos direitos na academia, mas se o cara está no topo da academia, tá certo? Ele recebe um salário que não vai fazer com que ele vai se dedicar integralmente, e depois a FINEP pedia 500, evidentemente, documentos, né, da comprovação disso, a RAIS todo fim do mês, e etc., para ver se o cara estava contratado seletista e etc., etc. Tá certo? Então, o programa teve um sucesso razoável, foram mais de 70 operações que a gente financiou, e para a nossa reavaliação do programa, a gente viu, né, que impeditivos desse tipo são extremamente importantes, né? Enquanto para uma empresa no Piauí contratar um pesquisador que entendesse de cerâmica, porque ela tinha uma coisa, e pagar a um mestre R$2.000, tá certo? Para ele ser contratado seletista na empresa, para o universo dessa empresa, para o universo daquele ambiente, e contar ainda com o apoio da Universidade Federal do Piauí, nisso tudo, em alguns laboratórios, estava tudo bem, né? Agora, a realidade de uma outra empresa, tipo Ródia, né, tipo Philips, que também participaram desse mesmo tipo de coisa, é completamente diferente, né? Então, quando eu disse daquela regionalização, ela é importante, porque, na realidade, se pensa sempre em vestir uma roupa, né, mais ou menos justa, mais ou menos larga, que sirva para todo mundo. Mas não é assim. Quer dizer, cada vez nesse país que a gente for fazer um programa genérico, ele vai ter um sucesso genérico. Mas talvez não vai atender às expectativas de quem está lá na ponta, tanto universidade quanto empresa, esperando, né? Mas dentro desse quadro, dois pontos bem específicos que ilustram essas dificuldades. Olha, quem quiser se manifestar, por favor, nós vamos ficar conversando aqui porque ninguém se manifestou. A Vera vai falar alguma coisa, e se tiver alguém aí da plateia para falar, por favor. Só pegando um pouco um gancho aí no que você comentou sobre as dificuldades que a gente ainda enfrenta para financiar a inovação no país, o BNDES já tem algumas linhas de inovação que não exigem garantia real para projetos de até R$10 milhões. Especificamente inovação tecnológica e o capital inovador. E essa questão de fundo não reembolsável, ou recursos não reembolsáveis para empresários, né, justamente uma das formas que o BNDES tentou amenizar essa questão é a criação do Funtech, que o recurso ele é destinado para institutos de apoio e institutos tecnológicos, né?
apenas com a interveniência de uma empresa produtora. É só isso. João, você falou que tem alguém inscrito aí. Quem que está querendo se manifestar? Oi, por favor, Léo. Eu pediria só que se identificasse, tá? Para todo mundo saber. Nome, entidade. Bom dia. Meu nome é Gabriela. Sou ex-estudante de doutorado aqui da produção e hoje eu sou professora do Centro Universitário da FEI. Eu gostaria só de fazer uma pergunta ao professor Mário, para que ele, na verdade, esclarecesse melhor ou falasse novamente, porque a gente não entendeu aqui, quando o senhor se referiu às empresas que têm, empresas nacionais que têm unidades fora, e aí tu falasse, por exemplo, do Banco Alemão, e eu não entendi direito se as empresas que estão aqui, mas que têm unidade fora, elas recebem mais dinheiro, ou é o contrário? A gente não entendeu. Tá bom. Mais alguém queria fazer uso? Não, então, enquanto isso... Muito obrigada. Opa, enquanto isso, é o seguinte, no processo de internacionalização de empresas que não são muito conhecidas, imagina, nossa empresa aqui vai no Banco de Desenvolvimento Alemão, no japonês, pedir recursos para abrir uma filial, sei lá, em Stuttgart. Tá? O Banco Alemão, olha, quem é você? Tá certo? Eles até vão achar legal, opa, estão querendo fazer uma fábrica aqui, legal, mas quem é você? Tá? Então, se você chegar assim, o Mário bate lá. Tá? Ou se você chegar, o Mário bate lá, mas eu tenho 20% financiado pelo BNDES. Todo mundo sabe que é o BNDES. O BNDES tem um orçamento que é 2 vezes o orçamento do Banco Mundial mais o BIRD juntos. Tá certo? Nós não estamos falando de pouca porcaria. Um orçamento, enfim, movimenta, né, exatamente, movimenta uma quantidade de recursos muito grandes. Então, se você chega para pedir um financiamento no banco alemão, no banco, etc., esses bancos tradicionais que financiam a atividade produtiva nesse país ou em alguns outros países, nos bancos privados diretamente, que também fazem isso, porque os diferenciais de taxa de juros não são muito grandes, se você já tem um conjunto, um financiamento ou alguma garantia de um ente como o BNDES, a negociação é muito mais simples. Tá? É muito mais simples. E tem alguns países da América Latina que não tem banco de desenvolvimento. Então, para Friboi botar um frigorífico na Argentina, o BNDES financia, porque na Argentina não tem financiamento para isso. Então, era esse o quadro. Agora, isso tem uma resistência, existia ainda, existe uma resistência enorme dentro do BNDES, dentro do governo, dentro da sociedade que está se financiando geração de emprego no exterior. Tá? Não tem nenhuma pesquisa, foram feitas poucas, mas não tem nenhuma pesquisa que mostre isso. Pelo contrário, as pesquisas que tem, tá? Mais empíricas, com microdados, mostram o contrário. Isso é relativamente fácil entender. Por exemplo, a Sadia abre um frigorífico na Rússia. Por quê? Porque a Rússia tem cota para frango. Tá? Se ela não tiver uma unidade lá, ela não consegue exportar para a Rússia. Então, o comércio é livre, não é bem assim. Né? Então, tem uma série de coisas que ou você tem unidade em alguns locais, ou você está fora daquele mercado, ou participa marginalmente, ou está muito longe daqueles consumidores para mercados mais profissionais, que tem que moldar o produto conforme determinadas características do comprador, etc. Tá? Isso, se voltando para trás, significa dinâmica econômica produtiva, mais direta, digamos assim, no país de origem. Tá certo? Essa é um pouco que é uma explicação para por que isso se manifesta. Tá? Mas não sei se era essa a sua pergunta. Tem tem um ponto, acho que não tem nenhum inscrito. João, então vai, João. Não, vai lá. Não, eu vou falando até meio-dia, não se preocupe. Tá? Conversa comigo mesmo, vamos lá. Então, fala aí. Então, bom, minha pergunta é direcionada tanto ao José Zeno quanto à Vera Lúcia. Eu não sei exatamente como
ambas as instituições, FINEP e BNDES, tratam de um tipo de financiamento que, confesso, não entendo bem, mas eu sei que em alguns países da Europa há uma certa prática já nesse sentido, que é não de financiar a empresa isoladamente. Na verdade, eu estou pensando em situações onde, por exemplo, haja aglomerações de empresas, né? E que essas empresas, logicamente, são concorrentes, mas em muitas situações podem realizar ações cooperadas. Eu, uma vez, até por solicitação de um colega que deveria estar presente aqui, já quero aproveitar e manifestar o fato de que o professor Casarotto não vai estar presente, porque ocorreu um acidente com a esposa, e ele viria aqui participar do nosso evento. Mas ele, numa época, me convidou, a gente trabalhou um pouquinho sobre um assunto que ele domina muito mais, que é a questão do crédito mutualista. Por exemplo, eu sei que em algumas regiões, até mesmo aqui do estado de São Paulo, como a região ali de Santa Gertrudes, é uma concentração de empresas que produzem cerâmica para revestimento, houve o financiamento, eu não sei, acho que foi BNDES, houve o financiamento de um centro de pesquisa que, na realidade, objetiva fundamentalmente a realização de testes e ensaios para os materiais cerâmicos, e que é uma atividade, logicamente, que se deixada para cada empresa isoladamente, que são, em geral, empresas de porte pequeno ou médio, elas não teriam condições financeiras de realizar. Ou seja, investir num centro, num laboratório ainda, não necessariamente um centro de pesquisa e desenvolvimento nos moldes de uma grande corporação, mas num laboratório de testes e ensaios para aprimorar o processo produtivo, para aprimorar os seus produtos. Então, esse centro, acho que esse TEC, esse Centro de Inovação Tecnológica, acaba servindo como um serviço compartilhado, um serviço tecnológico compartilhado, alguma coisa nesse sentido, para mais de 60 empresas da região. E, nesse sentido, as empresas, logicamente, se veem como parceiras e não como concorrentes. Eu imagino que apenas usando esse exemplo, eu imagino que isso possa ser replicado para várias outras situações, quando a gente pensa em aglomerações de pequenas empresas, e pensando que a questão da inovação não é apenas uma questão restrita às empresas de base tecnológica, ou seja, empresas que inovam a partir de inovações evolucionárias, a partir do conhecimento científico e coisas do tipo. Por favor. Bem, você tocou no... Quem é o professor Pascoal lá, né? Isso. Na realidade, esse programa de as aglomerações produtivas, os arranjos produtivos locais, ou clusters, um nome que seja, aqui no estado de São Paulo, a gente, eu não digo FINEP, quer dizer, eu fui cedido um tempo à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, hoje Desenvolvimento Econômico, né? Tem para Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo. Enfim, e a gente teve a oportunidade de percorrer todos os arranjos produtivos no estado de São Paulo, porque a Secretaria tinha um programa, junto com o SEBRAE e uma parte também com a Fiesp, né? Então, casos como esse Centro de Pesquisas de Santa Gertrudes são exemplos muito felizes, mas a condição básica de um arranjo produtivo funcionar é a sua governança. Perfeito? Quer dizer, não existe mecanismo institucional de FINEP e BNDES atuarem se não há uma representatividade e se não há uma sustentabilidade ao longo do tempo, não fruto de interesses políticos conjunturais daquele momento, né? Para que o arranjo sobreviva e desenvolva. Então, no caso de Santa Gertrudes, houve esse momento, eu não sei como é que está hoje, porque quando eu voltei à FINEP não pude acompanhar mais, mas é fundamental que o arranjo proponha a criação de um centro de pesquisas, e aí a FINEP pode financiar, desde que a gente identifique quem é o tomador. Normalmente é uma associação comercial local, ou então, enfim, algum ente jurídico criado para que a gente possa responsabilizar o tomador do recurso. Mas é perfeitamente possível, né? E a outra coisa é a garantia da democratização do centro de pesquisas. Porque normalmente ele não pode se tornar um feudo só daqueles empresários que são representativos naquele momento na direção da governança, né? E, ao contrário, sirva para aqueles que não teriam acesso, né,
ser micro, por ser pequeno, ou por ter, enfim, dificuldades naquele centro, né? Mas existia, eu não sei, realmente eu não sei o corrente hoje no Estado, mas existiam vários centros que estavam sendo propostos, alguns com reformulação, o de Jaú para os calçados femininos, que já serviria, que teria um programa conjunto com o Franca, com o de Franca, né? O IPT tem lá um belo de um laboratório em Franca exatamente para isso, enfim. Com certeza, os empresários desses APLs estão conscientes da necessidade de, quer dizer, juntos fazerem um programa de pesquisa num centro que é dito. Agora, eu não sei como é que está a implantação. A linha tem para isso, né, para fazer esse programa, né? Então, pois Isso. Por isso que eu complementar a informação, o caso de Santa Gertrudes, realmente, ele também deveria estar aqui, não pôde ter um... porque eu visitei. É o José Pascoal que liderou, de fato, esse processo através do Centro Cerâmico do Brasil. Isso. E foi a entidade que acabou servindo como a governança do processo. Exatamente. Vera. No BNDES já existe uma linha de financiamento, a APLs, Arranjos Produtivos Locais. Ultimamente, eu diria, em 2008, o foco tem sido bastante forte em APLs. A gente vê como uma grande saída para microempresário, principalmente, que não tem condições de obter um financiamento direto junto ao banco, em ganhar em escala, ganhar em competitividade, em produtividade, até conseguir exportar. A gente tem casos de bastante sucesso já dentro do banco, nesse sentido, são tratados na área social do BNDES. Mas sempre a gente esbarra um pouco no que já foi comentado, que é a questão de governança. O BNDES pode dar um suporte inicial, mas ainda a gente vê muito incipiente essa questão do gerenciamento do arranjo produtivo local, né? Na medida do possível, a gente tem tentado colaborar para que eles se estruturem e a gente possa cada vez mais participar junto com esse pessoal, né? É uma grande saída. Mário, quer falar sobre esse tema? Não, eu acho o seguinte, dentro das lacunas de estrutura para desenvolvimento produtivo, o Brasil tem duas fortes. Uma é centro. O problema é que não adianta só financiar o centro uma vez. Por exemplo, o IPT tem aqui do lado, a gente atravessa a rua aí, tem um centro de desenvolvimento de motores. Os motores 1930, o centro está parado lá. Tá certo? Então, o fato é que o Brasil é o país do álcool, dos motores flex. Não tem nenhum laboratório no Brasil, e aí não tem nenhum no mundo, que diga o que acontece com o álcool dentro de uma câmara de combustão. Não tem. Então, as empresas que desenvolveram os bicos, injetores, etc., os sistemas de injeção eletrônica para o flex, eles usam o modelo de gasolina e fingem que tem gasolina e põe álcool. Tá? Então não tem otimização de desenho, você não sabe como é que é a queima, você não sabe como turbilhona, você não sabe como a gota de álcool se forma na parede. Tudo isso custa $10 milhões para fazer um laboratório dele. Não é muito dinheiro se o Brasil quer ser o país do álcool e do flex, certo? Se não quiser ser, tudo bem. Tá? Dá para o Santos contratar um outro jogador, tá? Já que pode ter subvenção para a empresa. Mas essa linha não existe, vocês precisam criar uma linha para ajudar, a linha de ajuda ao Santos, tá certo? Muito risco. Sucesso garantido. Mas, enfim, o máximo que pode acontecer é que o jogo passa no sábado também, da segunda divisão. Mas, então, esse tipo de coisa tem alguns centros que conseguem ter uma vida mais perene. O de Franca com o IPT talvez seja um desses casos. Tem um do Centro Tecnológico do Couros, Calçados e Afins, se não me engano. E tem um outro lá no Vale dos Sinos e tal. Mas uma parte desses centros, isso é um problema no Brasil. Você consegue um financiamento, compra um conjunto de equipamentos e depois aquele negócio vai depreciando, degradando e complica. Tá? Uma outra coisa que tem é nós não temos um programa de extensionismo gerencial e tecnológico digno do nome. Tem o Projex, que depende do orçamento, funciona, não funciona, que era para exportação, etc., que mais ou menos funciona quando tem recurso. O IPT fez um programa Prumo, que é um programa que é uma solução à procura de um problema.
ele tem umas peruas, são super legais, com instrumento de dureza, de não sei das quantas, e ele vai nas empresas para fazer teste, aí é só conversar com os caras que vão. Aí chega lá, a empresa não sabe o que é equipamento de dureza, não precisa daquilo, precisa de um sistema de contabilidade de custos. E o Sebrae não vai nas empresas, certo? Então não tem um esquema de extensionismo. Isso acho que é um outro problema. Isso aí tem, assim, é mato em boa parte dos países. A Inglaterra, em 1980 e pouco, ela fez o que o Brasil fazia com o crédito rural, com as Ematers. Para você, na época, para você pegar o financiamento subsidiado para a agricultura, uma parte daquele financiamento financiava o projeto agronômico, ou seja, o projeto do empreendimento que era feito por um agrônomo, uma equipe da Emater. Tá? E sem aquilo você tinha o financiamento aprovado, mas não pegava o dinheiro. Tá? Então era mais ou menos tentar dar alguma racionalidade técnica e ajudar o empreendedor rural. Tá? A Inglaterra, uma série de outros países, mas o caso que eu conheço melhor é da Inglaterra, fez isso para o empreendedor industrial. Você quer pegar um financiamento melhor para colocar uma máquina de comando numérico? Antes disso, eu banco para você, eu subsidio para você uma consultoria. Então, é um conjunto de consultores, vão lá, olha, o torno melhor para você é esse, não é aquele. Se você não mudar do teu arranjo funcional para um celular, você pode comprar a máquina mais veloz do mundo que vai ficar tudo parado em estoque, assim vai. Né? Isso o Brasil não tem. Né? Isso é muito importante para a pequena empresa, né? Para ela dar um salto. E aí não é só a pequena empresa tradicional, as de base tecnológica, o que as grandes empresas fazem de bobagem do ponto de vista de organização e gestão, as pequenas também fazem. A gente fala das pequenas porque uma das maiores empresas brasileiras do setor de autopeças, hoje é multinacional. Há anos atrás, isso foi um trabalho de formatura aqui do nosso departamento, o diretor industrial foi na feira de Hannover, na Alemanha, e comprou uma máquina que não servia para a empresa. Então, eles fizeram uma sessão especial para botar a máquina do diretor, que funcionava um dia por semana. Tá certo? Isso acho que ainda talvez seja a maior, ou entre as 3 maiores empresas de autopeças localizadas aqui no Brasil. Quer dizer, não estamos falando da firma do seu João. Se acontece nas empresas pequenas também acontece. Essa é uma lacuna importante que a gente tem. Tá? Tem um programa do MIDIC que era muito travado, aí teve problema com o TCU, etc., etc. A execução foi muito baixa. Tá? Mas isso é algo que a BDI, por exemplo, está tentando destravar um pouco, mas tem um problema legal, tem algumas coisas. Mas isso acho que é decisivo se a gente quiser mudar o patamar um pouco da base produtiva brasileira, as empresas menores, de qualquer setor, de autopeças, injeção de plástico, passa por qualquer um. Por exemplo, a gente não tem um centro no ABC de apoio à ferramentaria. O ABC é a indústria automobilística, máquinas e plástico. Aliás, é mais plástico do que a indústria automobilística, pouca gente sabe. Né? E tem uma indústria de máquinas que foi se esvaindo ao longo dos anos. Isso é ferramentaria na veia. Plástico é ferramenta. A qualidade do plástico é ferramentaria. Né? Uma pequena empresa, para fazer um ferramental complexo de injeção, 30 milhões, 50 milhões, sabe? Não é... Nós estamos falando desses valores. Então não faz, não ganha mercado, é um círculo vicioso. Poderia ter, aliás, foi a sugestão que eu dei para o governo do Estado, poderia ter centros desses associados às FATECs. Porque aí a máquina vai ficar ociosa, serve para formar mão de obra. Se tiver demanda, os alunos, os instrutores prestam serviço. Então dá para dar uma dinamizada, assim, melhor do que botar no IPT ou criar uma outra entidade que vai ficar com as máquinas ociosas. Então tem alguns jeitos, e aí não precisa criar lei, não precisa criar nada. É só botar lá e ter um artifício jurídico, uma figura jurídica que possibilite a FATEC comercializar esse serviço. Mas isso dá para fazer. Tá? Então, tem algumas coisas, mas que a gente ainda não sabe fazer direito. Tá? Acho que isso é decisivo. Eu acho que nisso que você está falando, eu acho que a teoria dos espasmos ela é complicada. Eu chamo de teoria dos espasmos quando você identifica um problema e você cria rapidamente uma tentativa de solucionar aquele problema e põe na rua sem fazer uma avaliação prévia do que poderia ter acontecido, de quanto tempo aquele problema perduraria, qual seria a sustentabilidade da ação que você vai tomar, né? E identificar os agentes. O caso da FATEC, a Secretaria tem as FATECs, Desenvolvimento Econômico, tem as FATECs. Então, em Limeira,
Nós temos os tais, eles detestam que chamam de bijuterias, joias de não sei do que lá. Mas no fundo é uma bijuteria elaborada, mas não pode chamar de bijuteria que eles não gostam. Eles tinham um problema com galvanoplastia. Né? Os banhos lá, aquilo lá era um negócio terrível. Então eles conseguiram resolver parte do problema ambiental, mas precisava ainda formação, mão de obra que soubesse trabalhar com aquilo. Nós temos uma FATEC, tem uma FATEC lá em Limeira. Bom, espera um pouquinho. Quais são os cursos que a FATEC está oferecendo? Piano, cozinheira, etc. Não tinha nada com a vocação daquela cidade. Lutamos, o pessoal do arranjo produtivo, que tinha lá, naquele momento, não sei como está hoje, naquele momento tinha um razoável comitê organizador lá, não chegava a ser uma governança do arranjo. Bom, vamos lá, conversamos com a professora, naquele momento uma senhora muito idosa, muito interessante, etc., um pouquinho defasada, mas como diretora, mas conseguimos convencê-la. E montamos o curso de galvanoplastia. Sabe quantos alunos teve? Quantas empresas interessadas em lá? 2. Então, quer dizer, onde que a gente errou? Todo mundo aqui falou que galvanoplastia era importante, etc. Nós fizemos mundos e fundos e vieram 2 alunos. É alguma coisa errada. Né? Aí nós fomos ver, aí fizemos, quer dizer, o arranjo fez a coisa certa, fez uma pesquisa junto às empresas, né? Dimensionou a demanda, motivou, de alguma maneira, as empresas a contratarem aquelas pessoas que iam ser treinadas e etc. Num segundo momento, aí nós tivemos 25 alunos que, ao término do curso, foram contratados pelas empresas. E a gente tinha observado que a demanda não ia ser mais do que 50. Não sei se foi feito um segundo curso, tá certo? Então, quer dizer, na realidade, às vezes, a teoria do espasmo resolve o problema, assim, circunstancial, mas não perdura. Então, todo o esforço do investimento público, né, todo o esforço de planejamento público e privado lá, às vezes vai por terra por causa de uma ação não bem avaliada. Isso existe muito, principalmente em relação aos tais APLs no estado de São Paulo. Bom, gente, a conversa está boa, mas acho que o materialismo se impõe, ou seja, materialismo quer dizer o almoço. João, você quer dar algumas instruções sobre... Não, basicamente, informar os que não conhecem aqui o campus que existe um restaurante da Engenharia Civil aqui nessa direção, atravessando aqui o estacionamento. Existe outro restaurante da Engenharia de Minas, aqui um pouco para baixo. E existe, para quem quiser, um restaurante um pouco mais distante, nessa direção para cá. É isso. Isso. Que é o restaurante da FEA, da Faculdade de Economia e Administração. Então, acho que a gente poderia fazer uma pausa agora para o almoço. Eu não sei se tem aí alguma outra questão, alguém, não sei se a gente visualizou. Não? Quero agradecer mais uma vez a todos os presentes, a Rosane, a Maria. Que horas que volta? A gente retorna em torno de 13h45, acho que é 13. Era previsto 13h30, mas é possível ter uns 15 minutos de tolerância aí de prorrogação. Tudo bem? Muito obrigado.